Olá, sou o professor Wagner de Biologia. Nesta aula falaremos sobre genética, modificações nas proporções mendelianas. Bom, para quem já estudou comigo, lembra que falamos um pouco sobre a lei de Mendel, a primeira lei de Mendel, lembra? Dominante, recessivo, fenótipo, genótipo, a história da descoberta da genética por Mendel através do cruzamento de ervilhas, ervilhas verde, ervilha amarela, proporção, né? É, 4, né? Aquela proporção que a gente tem lá, 2, por exemplo, do 1 o azão azão, 2 azão azinho, 1 azinho azinho, né? 3 por 1, toda aquela questão que a gente já deu uma estudada. E nós vamos agora entrar um pouco, continuando, nas dominâncias incompleta, né? Que é a tal da proporção 1, 2, 1, né? Ou três fenótipos, né? Então vamos lá. Dominância incompleta. Vamos entender um pouco o que é. Ocorre quando o F1, né? Que é a F1, que é a geração F1, exibe um fenótipo intermediário, né? Em relação aos homozigotos da geração parental. Um exemplo clássico ocorre em relação à cor das pétalas das flores das plantas, né? Planta maravilha, né? Então, há flores com pétalas de cor de rosas que resultam do cruzamento de plantas de flores vermelhas com plantas de flores brancas. Veja o esquema a seguir aqui, galera. Nesse caso aqui, que nós estamos falando, é interessante que na primeira ideia de Mendel, se vocês lembram, ele pegava lá ervilha verde e ervilha amarela. E quando cruzavam, você tinha lá apenas, na primeira geração F1, apenas uma cor só, né? Então, nesse caso, ou era totalmente aqui dominante, ou era totalmente aqui recessivo, ou era totalmente verde, ou era totalmente amarelo, que ia gerar a próxima geração de semente. Nesse caso, não, olha que interessante. Ele pegou lá com a geração parental, vermelho versus branco, né? Cruzou e deu 100% de rosa. É como se fosse uma mistura genética mesmo. E aí deu uma combinação totalmente diferente. Então, F1 rosa e F1 rosa. E quando ele coloca para cruzar de novo, né? Então ele pega a geração F1 e faz o cruzamento da geração F1. Você tem lá na F2, o resultado da F2, você tem lá vermelho, rosa e branco. De novo, que loucura. Então você tem num cruzamento da geração vermelho e branco e numa possível nova geração de cruzamento que é F1, você já tem três possibilidades: vermelho, rosa e branco, né? E aí quando você coloca lá de novo para cruzar, né, em símbolos, você coloca lá o V vezes BB, você tem o VB, né? Então a gente tem lá o cruzamento, então F2, né? Então a gente vai ter um vermelho, dois proporção de rosa e um branco. É como se eu tivesse lá 25% de rosas vermelhas, 50% de rosas e 25% de branco, sem saber ali o que é recessivo no caso, mas sim de dominância incompleta, tudo bem? Então vamos avançar. Então, nesse caso aqui de codominância, ausência de dominância, aquilo que a gente não tem a dominância, apesar de você ter o cruzamento de excessivo e dominante, você não tem, nesse caso, essa ideia de quem domina nesse cruzamento. Então vamos lá. Ocorre quando o F1 exibe ambos os fenótipos dos homozigotos da geração P, como eu tinha falado. Vamos dar um exemplo. Exemplo importante é do sistema sanguíneo, MN, né? Com três grupos, M, N e MN. Pessoas do grupo M possuem o antígeno M. Nas demais, pessoas do grupo N possuem antígeno N e dos heterozigotos possuem ambos os antígenos MN. Então, nesse cruzamento você tem lá MM, cruzamento NN. No final você tem o resultado de MN como F1 de antígenos, né? Outros exemplos, né? A gente tem lá anemia falciforme, né? Hemoglobina normal, né? A hemoglobina ciclêmica, né? E heterozigoto com ambos as hemoglobinas, né?
que é uma anemia falciforme é uma doença, tá, genética, onde tem um problema na célula é, que carrega o oxigênio, etc. E a pessoa sempre vive com anemia. Ah, mas ela come alimento rico em ferro, mesmo assim ela fica com anemia, que é uma doença genética, né? Vamos entender um pouco aqui na proporção 2 por 1. No início do século XX, os trabalhos de Mendel com as ervilhas tornaram-se amplamente conhecidos e muitos biólogos, como eu, realizaram inúmeros trabalhos de cruzamento. Aí eu não usei, hein? Nessa época nem existia, mas eu fiz muito na faculdade, interessante, hein? Usava moscas para trabalhos. Outros tipos de organismo para verificar as conclusões mendelianas, né? Então, nesse caso, ele fez lá um cruzamento, olha, pegou azão, azinho, azão, azinho, colocou amarelo com amarelo, né? Amarelo, né? E escuro, né? O caso das ervilhas, né? E quando ele faz lá o cruzamento de novo, né? Então você tem lá metade da proporção amarelo e metade da proporção escuro. Então, essa ideia é para a gente entender que não tem, dependendo da situação, não teve uma dominância, né? Nesse caso, é o exemplo da rosa, né? Vermelho e branco, e no final você tem a primeira geração rosa. Você fica meio doido, caramba, e que loucura, né? Aquela ideia de você ter olho preto, a sua mãe tem olho, desculpa, seu pai olho preto, sua mãe olho preto e você não sai com olho azul. É loucura, mas acontece. É a genética. É lindo isso aí. Então nós temos, vamos lá, uma conclusão aqui interessante, né? Deixa eu colocar aqui mais para baixo tirar o feio da tela. Por exemplo, camundongos do pelo amarelo tem genes dominante A. Camundongos da pele escura é recessivo azinho azinho. Então lá é o A porque eu não posso falar que é azão azão ou azão azinho, né? O camundongo de pele amarela é sempre azão azinho, heterozigoto. O gene A é letal em homozigose, né? Fato esse foi confirmado quando foi removido o útero da fêmea grávida do cruzamento amarelo com o amarelo. Um quarto dos embriões foi encontrado morto azão-azão. Então, nesse caso, ele tinha que ter o azão e o azinho. Se ele tivesse azão-azão, mesmo sendo dominante, olha interessante, ele seria morto. Então, não quer dizer que recessivo é sempre uma coisa ruim. E o dominante, nesse caso, não. Ele mostrou que todos os filhotes que tinha dominante no útero apresentavam lá no embrião a questão da azão-azão, ou seja, que não vingava no desenvolvimento embrionário, tudo bem? Outra coisa interessante da genética, a gente chama de genes pleiotrópicos, né? Em relação a entre esses genes, é o fenótipo expressado por ele. Pode ser direta, muitos genes afetam diretamente característica. Esta habilidade de um gene produzindo múltiplos efeitos, denominado pleitropia. Há vários exemplos na natureza, inclusive em humanos. Por exemplo, pessoas homozigóticas para o alelo recessivo azinho-azinho que causam fibrose cística, produzem secreção de muco espesso viscoso em várias partes do corpo, aparelho digestório, sistema reprodutor e principalmente no sistema respiratório, onde o muco bloqueia a passagem do ar nas vias aéreas, né? Os cílios das células de revestimento dos brônquios não conseguem remover o muco que se acumula e favorece o desenvolvimento e crescimento de bactérias, agentes de vários problemas, como por exemplo pneumonia e outras complicações. Então ele está mostrando nessa questão o gene, né, no caso dominante, né, se a gente pode pensar nesse, que traz essa ideia, né? Então a gente chama de pleiotropia. Depois vocês dêem uma lida aí nesse textinho que é bem interessante, tá? Vamos lá, vamos continuar. Bom, saindo totalmente da genética, vamos entrar na questão da zoofisiologia dos invertebrados. No caso, vamos estudar os plateumintos. O que são os plateumintos? Resumindo, são vermes, para a maioria parasitário, corpo totalmente achatado, lembrando-se uma fita, né? Os plateumintos, eles não apresentam sistema digestório completo, né? Eles apresentam cabeça e não tem ânus, né? Então, tudo que ele come, uma parte sai pela própria entrada da boca. Ou ele tem algum órgão responsável por liberar secreções, mas não é um sistema digestório completo, né?
Vamos dar umas características desse verme. Os platelmintos são vermes corpos achatados, simetria bilateral que tem aqui na metade e tem na outra metade, né? São triblásticos, né? 3 folhetos embrionários, ou 3 camadas de tecido, de estrutura sólida, acelomados, né? Vamos lá, outra coisa importante. A extremidade anterior contém a maior parte dos órgãos sensoriais, sugerindo o processo de cefalização, ou seja, já é um processo já da evolução onde vai ocorrer o processo da cefalização, de encéfalo, pseudocérebro ali desenvolvendo, cordão nervoso tal. Então ele tem uma cabeça mais desenvolvida, é onde tem mais terminações nervosas, tá bom? Vamos continuar. São parasitários, né? A maioria pode apresentar, pode ser sexuada ou sexuada na sua reprodução, dependendo ou não do macho, né? Ou tendo macho e fêmea, ou somente fêmea só reproduzindo, né? Vamos lá. O que mais importante aqui para a gente estar matando essa ideia sobre os plateumintos? Como eu falei, sistema digestório incompleto, apresenta boca, né? 100 anos, né? Afinal desses ramos, algumas apresentam uma estrutura denominada célula-flama, né? Essas células são ligadas aos dutos excretores, é como se libera substância, mas não é um sistema digestório completo. Vamos lá. Vamos falar das classificações, que é o mais importante, né? O que cai no vestibular. Classe tubelários, né? Turbelários. Adoro biologia com os nomes que você não cabe, não sai, não sai. 30 anos dando aula, às vezes não sai. Que loucura, hein? Mas vamos lá. Mas por isso que eu gosto. Então, os tubelários são os plateumintos de vida livre, tá? Então, eles são vida livre, né? Não precisa estar parasitando ninguém. Então, é um animal, um verme que não traz risco a ninguém. Vamos ver um exemplo deles aqui. Este aqui é um exemplo, é a planária, muito comum em água doce, em poças de água, em lugares úmidos, assim. Elas são carnívoras, capturam invertebrados pequenos, se alimentam, né, de pequenas larvas. A estrutura dela é o que vocês estão vendo aí. Na primeira imagem lá é uma foto real com muitas substâncias internas, né? E a gente mostra. Aqui na foto em abaixo vocês têm o cordão nervoso longitudinal, que é um cordão que passa por todo o seu corpo, ele não tem cérebro. Cavidade gastrovascular, lembra que eu falei que ele não tem ânus, né? Tem a faringe bucal, né? Por onde há a captação de oxigênio e a questão da boca. Ocelos que lembram olhos, mas ele não enxerga, ele vai atrás da luz, né? Então é um celo receptor de luz. Gânglio nervoso, que pode ser a encefalação, que é a formação de um possível sistema nervoso mais complexo, tá bom? Nossa, não saiu. Mas vamos lá. Não saiu, hein? Mas é aquilo que eu acabei de falar, é o processo da formação de um possível sistema nervoso mais complexo. Então, a planária é carnívora, né? A gente tem aqui outra coisa importante da planária. Elas, macho e fêmea, encostam lá, vocês estão vendo como se encostasse duas caudas, há a troca de material genético. Essa é uma reprodução sexuada, nesse caso. Também pode ocorrer uma reprodução assexuada, né? No caso que vocês estão vendo aqui embaixo, que você pode cortar a planária em 3 partes por igual e cada parte vai gerar uma estrutura. Se você corta o rabo, a ponta final vai gerar a parte maior do corpo. Se você corta a cabeça, vai gerar a parte restante do corpo. Isso é uma sexuada, tá? Essa foi a classe que a gente viu. A outra classe que nós vamos estudar aqui é a classe trematoides, né? Isso, nesse caso, são plateumintos parasitas, principalmente de vertebrados, vivem em mamíferos, né? Sua estrutura é bastante parecida com as tubelárias, que parece com os plateumintos, tá? Corpo tem formato oval e alongado, e seu tamanho varia desde menos de 1 milímetro até 7 metros. Ave Maria. A gente conhece esse animal de grande porte, tá bom? Então a gente vai estar vendo algumas aí. Essa classe é típica por apresentar órgãos adesivos ventrais e orais, e boca localiza-se na extremidade anterior desta classe. 2 exemplos importantes.
Fasciola hepática e Schistosoma mansoni. Esses são vermes, né? O que a gente vai ver agora. O que vocês estão vendo agora aí na foto é esse verme, é o Schistosoma mansoni. Ele é o causador da doença chamada barriga d'água. Já ouviram falar dessa doença, barriga d'água? O que vocês estão vendo aí, né? Vou aumentar mais o tamanho aqui. Os dois vermes estão juntos, né? Eles vivem junto, macho e fêmea se unem e ficam trocando material genético e vivendo junto, um dependendo do outro. A fêmea vive dentro do macho, é um amor eterno, não tem separação aí. Eles vivem junto, produzindo grande concentração de ovos, já que a fêmea está junto com o macho, tá bom? O que mais? Os vermes adultos habitam as veias intestinais, então eles vivem dentro do intestino, tá? Ali ele se desenvolve, ciclo de vida, liberação de ovos, e aí esses ovos caem na natureza e começa o ciclo de novo. Vamos ver, depois vocês dão uma lida aí nesse textinho que é bem interessante para aqueles que tiverem curiosidade. Um exemplo que nós temos aqui, ó, da evolução é esse processo. Então, como ocorre? A pessoa vai lá, defeca perto do rio, de uma lagoa, né? Que sempre em água parada, mais lagos e lagoas, né? As fezes ou cai pelo esgoto, ou cai a chuva leva essas fezes para dentro da água. Dentro das fezes tem os ovos, né? Os ovos com o embrião em desenvolvimento, né? Esse ovo se transforma quando rompe, sai uma larva chamada miracídio. Esse miracídio penetra num caramujo hospedeiro intermediário. No caso, ele precisa, antes de entrar no homem, entrar num caramujo. Se não tiver um caramujo, esse ser vivo não vive. Ele entra no caramujo, sofre uma metamorfose que essa metamorfose vai transformar de miracídio para cercária. Na cercária, então, ele vai sair uma larva. Na cercária é interessante que dentro da cercária, na sua pseudo-cabeça, tem umas enzimas digestivas. Então ele atinge a pele da pessoa, na perna, no braço, não importa, muito mais no pé, né? O cara tá lá dentro da água, igual o exemplo da foto, e libera essa enzima digestiva que vai digerir um pouco o tecido epitelial e ele vai penetrar. Vai migrar, andar pelo nosso corpo até se instalar lá no intestino, no fígado e aí causar grandes problemas, né? Um dos maiores problemas que a gente tem é a barriga d'água e todas as suas consequências que leva a pessoa até a morte, tá? Outro exemplo que nós vamos ver agora, né? A gente está finalizando essa aula também, é a classe cestoides, né? A classe cestoides, ela tem a ver com a tênia sólida. Já ouviram falar doença da tênia ou a doença chamada solitária? Solitária nada mais é que um verme que cresce dos- da, da, desse grupo dos cestoides, né? Que pode chegar até 8 metros de comprimento no intestino. É solitária porque ele só vive ele não consegue nem outro verme viver junto com ele, porque ele se alimenta de tudo que tem ali dentro e não há competição, é só ele. Então ele é solitária, né? Vamos ver, ele apresenta algumas estruturas como escolex, né? Que é a cabeça dividido lá, né? Ventosas para grudar, né? Rostelo, parte interior com ganchos para fixar no intestino, que isso parece pseudos dentes, que ali ele rompe o tecido o tecido interno epitelial interno de revestimento da cavidade do intestino e lá ele começa a sugar os nutrientes através do sangue. Por que no intestino? É porque é ali onde ocorre a absorção de nutrientes, então ele fica ali no sangue só sugando até levar a pessoa à morte por vários problemas de saúde, principalmente anemia, né? Grandes complicações, né? Vamos ver aqui um desenho dele aqui que também mostra. Aqui, ó. Esse aqui é bonitão. É, então você tá vendo aqui, ó, aqui você apresenta aqui a cabeça com escólex, né, a parte da cabeça dividida em rostelo, né, ganchos ventosa. Então, e o colo, no gancho ele faz a rotação nesse gancho e da ventosa ele começa a sugar todo o sangue seu. É um parasita e suga. Imagina um verme de mais ou menos 8 metros, né, de comprimento. Lembra-se uma cinta fina de criança, é mais ou menos isso, dentro do seu intestino, né? Ele tem lá seu sistema reprodutor, tá vendo? Testículo e útero junto? Então ele é o quê? Ele é assexuada. Ele não precisa de parceiro, ele começa a produzir vários. Cada probóscita disso daí, que a gente chama de proglotes, né?
outro fala proglótica, mas é proglotes, são anéis. Cada anéis equivale a 2.000 ovos, né? Então esses proglotes vão saindo durante as fezes com milhares de ovos e contaminando o meio ambiente e contaminando tudo à sua volta. E como é que a pessoa se contamina com esse animal? Vamos ver aqui, ó. Aqui é um exemplo dele. Essa é uma foto real, colorida, aumentada. É muito feio, gente. Parece um extraterrestre. Eu fico imaginando um bicho desse tamanho dentro do seu intestino e você lá, sem saber que ele está lá. Então, ó, os ganchos, esses ganchos grudam, rompe esses ganchos, tem as ventosas, ali por ali que vai entrar o sangue, tudo bem? E como que é o ciclo de contaminação desse animal? O ciclo de contaminação desse animal se dá pela ingestão dos ovos nas carnes mal cozidas de animais como porco e carne de boi. Então, se a carne de boi e a carne de porco mal cozida a gente comer, a gente pode se contaminar? Sim, podemos. Podemos porque a gente não sabe a procedência da carne. Então a gente tem que comer em lugares que tem procedência. Então, exemplo, se eu vou lá no lugar, na fazenda do tio, do amigo, e o cara deixa o porco dele livre, comendo fezes, comendo o resto não sei do que, no chão todo contaminado, ele não tem a higienização do local do porco, e ele come as fezes, o ovos fica dentro dos músculos, quando entra no intestino, vai para os músculos, fica lá do porco. E aí quando eu comer a carne do porco, eu vou acabar comendo esse ovos junto com a carne do porco mal cozida. Esse ovo vai cair no meu intestino, vai implodir, vai sair a larva vai se fixar, vai começar a crescer até chegar a 8 metros de comprimento na média aí, tá? No máximo, quer dizer. Então você tem aí essa questão, é muito importante entender isso, né? Então esse é um exemplo da solitária, esse verme aí, totalmente. Então o ciclo de vida é essa, a pessoa contaminou, comeu a carne mal cozida, essa carne mal cozida tem o ovo vai cair no intestino, a temperatura, o ambiente faz o ovo eclodir, o ovo se instala no intestino, gruda no intestino, começa a sugar sangue, cresce. Ele chega na época de reprodução, começa a liberar as probostas e começa a sair e com um monte de ovo e contamina, fechando o ciclo e iniciando o ciclo. Tudo bem? Entender um pouco sobre essa questão? Então, isso que acontece, né? Então, a gente tem que entender um pouco sobre essa questão que cai muito sobre isso, sobre os vermes, né? Sobre essa questão, se você sabe que tipo de... O que cai no vestibular sobre os vermes? Ah, ele quer saber o nome? Não, ele quer saber se você sabe o ciclo. Qual que é o ciclo de reprodução desses animais? Como é que eles se contaminam, né? Como é que eles passam para outras pessoas? É isso. Então, é isso que vocês têm que pegar. Observe os desenhos dos ciclos, dê uma boa olhada e vocês vão estar entendendo. Então aqui a gente tem um exemplo aqui bem interessante nesse quadrinho, né? Antes do quadrinho aqui em cima você tem o exemplo da teníase. Tem outro nome que eu não falei ali, chamado de cisticercose. Cisticercose é quando o agente patógeno ele migra para uma região diferenciada, né? Nos casos, ele pode ir para parar na cabeça. E aí esse verme pode criar problemas muito mais graves. Ele cai na corrente sanguínea, em vez dele ir para o intestino, por exemplo, e fixar e crescer, ele vai lá e não consegue se desenvolver, porque não é ambiente para ele. E aí ele consegue se desenvolver em outra patologia, levando à degradação do sistema nervoso, né? Já que ele vai crescer no cérebro, né? Então aqui embaixo a gente tem o quadrinho, né? Que mostra aqui, né? A questão dos vermes. Então nós temos aqui esquistossomose, vocês estão olhando? Agente, esquistossoma mansoni, hospedeiro intermediário, caramujo, né? Contaminação, penetração das larvas pela pele, que é a cercaia. Depois nós temos a teníase, da carne do porco, tênia sólio, porco. Ingestão de carne crua ou mal cozida contaminado com larva. Cisticercose. Agente, teníase sólio, a mesma tênia. Hospedeiro intermediário, esse é direto, é no humano. Ingestão de ovos, alto ao heteroinfestação, né? E teníase, a do boi, tênia saginata, não causa cisticercose em humano, só vai para o intestino e cresce lá.
Essa vem da carne do boi, ingestão de carne crua ou mal cozida, né? Então, tanto a carne do porco quanto a carne do boi, a gente tem que parar com essa mania de chegar na churrascaria, que você às vezes não conhece, come numa churrascaria que é baratinha, e o cara coloca as piores carnes de lugares que sem procedência, aí você quer aquela carne que tá sangrando. Ah, aquilo lá é perigoso, gente. Você comer uma carne bem passada. Tudo bem? Entenderam, meus jovens, meus filhos? Espero que sim. Agradeço aí, tá? A participação de todos por essa aula que a gente teve hoje. Valeu!